Luiz Emídio de Melo Filho nasceu na Ilha Grande, situado em Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, em 31 de outubro de 1913, tendo como pais Luiz Emídio de Melo e Maria Antonieta de Melo. Ainda na infância, veio com a família para a capital federal, onde iniciou sua formação na escola primária Epitácio Pessoa, localizada no bairro do Andaraí. Concluiu os estudos secundários no Colégio Pedro II. Em 1933 e nos anos seguintes, investiu numa educação superior multidisciplinar. Graduado em Medicina pela Universidade do Brasil no ano de 1939, tornou-se bacharel e licenciado em História Natural no biênio seguinte. Faria ainda outro curso universitário de farmácia, formando-se em 1953. No ano de 1950, participou da fundação da Sociedade Botânica do Brasil, na qual, em diferentes momentos na trajetória histórica da instituição, ocupou os cargos de primeiro secretário, segundo secretário, vice-presidente e presidente. Em 1954, recebeu os títulos de livre docente em botânica e doutor da Universidade do Brasil. 7 anos mais tarde, foi reconhecido como doutor em ciências pela Universidade do Estado da Guanabara, UEG. Nesta, prestou concurso para catedrático de botânica em 1963, defendendo uma tese sobre o gênero Ficus, no qual figurou como um dos maiores especialistas de sua época. Com a reestruturação universitária ocorrida na segunda metade da década de 60, coube a Luiz Emídio o posto de primeiro diretor do Instituto de Biologia da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, entre 1969 e 1971. O eminente professor cumpriu uma longa e destacada trajetória no Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, que foi seu principal local de trabalho. Ingressando no cargo de naturalista interino em 1941, na temporada seguinte assumiu a chefia da divisão de botânica, que exerceu até 1948. O ano de 1948 foi especialmente proveitoso para Luiz Emídio, que excursionou pelo Paraná, atuou como assessor técnico da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, FAO, da Conferência de Teresópolis, e representou o Ministério da Educação e Saúde no 2º Congresso Sul-Americano de Botânica, em Tucumã, na Argentina. Atuou como diretor substituto do museu de 1947 a 1951 e como diretor pro tempore em 1971. De 1976 a 1980, foi o diretor-geral da instituição. Sua gestão se caracterizou pela reforma do prédio principal e por uma renovação das condições para o desenvolvimento de pesquisas. Destaque deve ser dado à iniciativa que teve ao redigir uma minuta de decreto que tinha por objetivo tornar o Museu Nacional em órgão autônomo do Ministério da Educação e Cultura, desvinculando-o da UFRJ. Este documento, elaborado em 1981, seria então apresentado ao presidente da República, João Batista de Oliveira Figueiredo. Aposentou-se em 1984 pela UFRJ, na qual foi agraciado com o título de professor emérito. Posteriormente, em 1991, retornou à universidade como professor visitante. No decorrer de uma carreira acadêmica extremamente produtiva, participou de inúmeras bancas examinadoras. Brilhante paisagista, dirigiu em 3 biênios, 1951-52, 1954-56 e 1962-63, o Departamento de Parques da cidade do Rio de Janeiro. Contou em diversos projetos com a valiosa colaboração de Roberto Burle Marx. No projeto denominado Parkway da Praia de Botafogo, que estava em fase de implantação, Luiz Emídio sugeriu que fossem incorporadas as ideias do também paisagista Burle Marx. A dupla também se responsabilizou pela execução do Jardim da Praça Senador Salgado Filho, em frente ao aeroporto Santos Dumont. Para esta tarefa, Luiz Emídio e Burle Marx realizaram uma excursão ao norte do estado do Espírito Santo, pesquisando e coletando plantas. Eles também estabeleceram uma parceria produtiva com a ilustradora botânica Margaret Mee.
Esta inglesa, uma apaixonada pela flora brasileira, acompanhou Luiz Emile de Burle Marx numa excursão à Chapada dos Veadeiros, em Goiás, onde coletaram sementes e mudas de bromélias e pequenas palmeiras. A respeito do horto botânico, é importante lembrar que durante a reestruturação das instalações, ocorrida em 1956, com a construção de lagos e o plantio de 182 mudas, muitos destes espécimes foram originários de uma excursão de Luiz Emídio pelas regiões leste e sul do Brasil. Ele também se encarregou da supervisão daqueles trabalhos. Ocupou o cargo de assessor da presidência da Superintendência de Urbanização e Saneamento, Sursan, no período de 1963 a 65, e esteve encarregado dos problemas paisagísticos existentes no aterro do Flamengo. O professor e pesquisador também se interessou por diversas áreas da botânica: morfologia interna e externa, ecologia, taxonomia, além do gênero Ficus. Possuía notável conhecimento sobre as espécies ornamentais conhecidas como helicônias. Burle Marx, numa homenagem ao amigo, registrou uma delas como Heliconie emediana. Em 1959, por indicação da Associação dos Geógrafos Brasileiros, também participou de curso e de atividades da Escola Superior de Guerra, ESG, onde esteve ligado ao curso de informações, integrando equipes de planejamento que tratavam de diversos temas, como a segurança e o desenvolvimento da Amazônia. Publicou inúmeros trabalhos, dentre os quais Meio Ambiente e Educação, em 1999, As Plantas Tropicais de Roberto Burle Marx, em coautoria com R. Lorenzi, 2001, Floresta Atlântica, 1991-1992, Amazônia, Flora-Fauna, 1993-94, e Caatinga, Sertão Sertanejos, 1994-95, sob a coordenação de Salvador Monteiro e Leonel Cass. Luiz Emídio faleceu no Hospital Samaritano aos 88 anos de idade em 16 de junho de 2002, sendo sepultado no cemitério São João Batista da cidade do Rio de Janeiro, deixando notáveis contribuições para o desenvolvimento da botânica e na formação de diversos profissionais. Pela importância de seu legado à sociedade e à causa ambiental, entre tantas outras atuações, a Seção de Memória e Arquivo SEMEAR do Museu Nacional comemora o seu centenário com uma exposição sobre a sua trajetória profissional e apresentação de trabalhos acadêmicos sobre ele, tendo como base a documentação custodiada na seção. A humanidade, pela primeira vez, se encontra numa encruzilhada filosófica e moral. Temos que dizer não ao egoísmo e preservar os valores espirituais do perdão, fraternidade e da solidariedade. Luiz Emídio de Melo Filho.